Vamos então na lição de número 3 deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, aqui da editora CPAD, onde estamos trabalhando na classe dos pré-adolescentes sobre o tema Servindo a Deus com os meus talentos. A aula de hoje, lição 3, vai abordar sobre a unidade da igreja. Esse texto é escrito pelo pastor Ezequiel Pereira. E é claro que com muita alegria nós vamos estar ministrando essa aula para você. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu comentário, envia essa aula para alguém. O teu likezinho é muito importante para a gente, para nos ajudar a falar de Jesus. Inicie a sua aula por algumas bases bíblicas. Faça a leitura bíblica junto com os teus alunos, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 31. Apresente também o que a Bíblia diz, que se localiza em Salmo 133, primeiro. Lembrando que as nossas aulas são postadas de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e no Spotify, pastor Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda sexta-feira, encontro marcado desta classe aqui, a classe dos pré-adolescentes, onde temos a oportunidade de partilhar juntos esse assunto tão importante da Escola Bíblica Dominical. Essa lição já foi comentada em 2022 e agora ela retorna como proposta da própria editora CPAD, porque entende-se que os adolescentes eles precisam mudar de classe a cada 2 anos. Então, esse teu adolescente que já passou por essa lição precisa então ir para outra turma, que é a turma dos adolescentes. Lembra disso também, tá bom? Como eu já gravei essa aula e ficou de excelência, eu vou reeditá-la e repostar aqui para que você tenha uma aula extraordinária para a glória de Deus. E que Deus abençoe você em Cristo. E o meu desejo é que você ministre uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós vamos entender a respeito da unidade da igreja. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você a respeito dos aspectos da igreja. A igreja, ela é espiritual e ao mesmo tempo ela é física. Vamos pegar isso. Nós temos a igreja espiritual, que é invisível, e a igreja física, que é visível, é material. A igreja espiritual está ligada em Jesus. Todos os membros do corpo de Cristo fazem parte dessa igreja. Todos aqueles que estão ligados em Jesus, que aceitaram Jesus verdadeiramente, que têm o seu nome escrito no livro da vida, fazem parte da igreja espiritual. A igreja espiritual, galera, já está pronta, preparada, ataviada para o arrebatamento em si. Outro detalhe, a igreja espiritual não é dividida por denominações. É uma igreja só, é única. A igreja física, visível, ela já é uma igreja dividida por denominações. Ela é múltipla. Essa igreja que é física, que é visível, é uma igreja que é composta por membros da igreja de Jesus. Existem pessoas que estão na igreja que não fazem parte da igreja de Jesus. São só membros da religião. A igreja que é visível é uma igreja que está nessa terra, é uma igreja militante que está enfrentando batalhas, e essa igreja em si permanece firme aguardando a vinda de Jesus. Todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja física ela é necessária para a nossa comunhão, para nosso caminhar, para aprendermos uns com os outros. E essa igreja física tem que estar ligada na igreja espiritual que todos nós fazemos parte. Diante dessa perspectiva, vamos trabalhar um pouquinho sobre a igreja de Cristo hoje. E em primeiro lugar, como primeiro ponto da ministração, eu quero destacar para você sobre o seguinte assunto: Igreja unida jamais será vencida. Uma das características da igreja de Atos dos Apóstolos está em Atos capítulo 2, versículos 42 a seguir. Vamos pegar uma palavra que você pode trabalhar em sala de aula. A característica da igreja é a característica da comunhão. A igreja física, a igreja que é visível, a igreja que é múltipla, a igreja que você faz parte, tem essa característica da comunhão. A comunhão ela é necessária para esse crescimento da igreja. A partir do momento que essa igreja se torna
em comunhão, vive essa comunhão, essa igreja avança na causa de Cristo. Ao ponto de Atos 2,47 dizer que Deus dava o crescimento para essa igreja. Essa igreja que está ligada na igreja de Cristo Jesus, que todos nós fazemos parte. É importante você fazer essa perspectiva aqui. Analisando isso, vamos detalhar com você. O primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento, falando de unidade. A igreja que é visível é uma igreja que precisa estar unida, una, mesmo sendo múltipla, sendo um corpo só em Jesus. Essa igreja que é visível, ela se fica através da comunhão. E aqui já cai por terra aquela ideia dos desigrejados de dizer, olha, eu sou a igreja de Cristo e eu não preciso participar de uma denominação para ser um crente fiel a Deus. Por quê? Cai por terra porque é necessário a comunhão, a koinonia, viver juntos, em comunidade, partir o pão, caminhar juntos, aprendendo a partir da perspectiva bíblica. À luz da Escritura, nós entendemos muito bem a importância dessa comunhão. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. O próprio apóstolo fala sobre a comunhão dos membros. Ele dá exemplos ali dessa igreja que é física e ele cita o exemplo de um edifício. Que todos nós que fazemos parte da igreja física, nós somos pedras desse edifício. Ele cita o exemplo do corpo. Todos nós que fazemos parte de uma igreja física, somos então membros desse corpo. Precisamos estar ligados uns aos outros para obtermos vitórias, para avançarmos. Daí a necessidade da comunhão, daí a necessidade de estar cultuando a Deus em unidade nessa igreja aqui. Essa igreja que você também faz parte, e eu espero estar contribuindo contigo, trazendo clareza sobre o assunto. O segundo subtópico destaca então o seguinte argumento: a unidade na dificuldade. Já que nesse trimestre nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, é fundamental compreendermos sobre a riqueza da igreja. A igreja que cresce de forma unida. E aqui nós aprendemos outra palavra, essa igreja que ela é militante, ela está enfrentando batalhas, enfrentando dificuldades. Enfrentar as dificuldades apresenta aqui desafios, e enfrentar esses desafios em comunhão, em coinonia, faz parte dessa igreja que é visível, que você congrega. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Em Cristo agora nós enfrentamos barreiras, dificuldades. Quando a igreja ela é perseguida, essa igreja então busca a Deus em oração, ela vive uma comunhão, ela passa a viver de forma sábia diante do Senhor e passa também a enfrentar esses desafios pela fé, experimentando então os milagres de Deus. Então essa igreja ela tem autoridade porque é dada por Cristo, e essa igreja tem autoridade doutrinária do ensino da palavra. Isso faz parte então dessa dinâmica da igreja para compreendermos os dons espirituais depois. Avançando, compreendendo sobre essa questão, vamos observar agora o segundo ponto da ministração, que destaca sobre os membros da igreja. Os membros que fazem parte da igreja. Quem pode ser um membro da igreja? Todo aquele que nasceu de novo, que se converteu a Cristo, que desceu às águas batismais. Eu estou falando da igreja física, que agora membro, faz parte de um rol de membro de uma igreja, que congrega em uma determinada denominação. Mas você pode ser membro do corpo de Cristo, da igreja espiritual, quando você aceita Jesus genuinamente. Esse membro da igreja espiritual genuíno é aquele que aceitou Jesus no seu coração. Isso quer dizer que ele, sem ser batizado em águas, já pode estar ligado direto na igreja espiritual. Mas isso aqui requer muito cuidado, porque estando na igreja física, nós precisamos, à medida em que nós estamos aguardando a vinda de Jesus, praticar as obras da fé. E uma obra que é necessária é o batismo. E esse batismo é uma profissão de fé declarada por aquele membro que está congregando na igreja. E aí nós aprendemos, à luz da Escritura, essa necessidade de caminhar em comunhão, de caminhar com a igreja de Cristo e não viver só. Vamos detalhar isso para você. O primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre a beleza da igreja.
O que a igreja demonstra de belo em si? A partir da leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, nós vamos descobrir que os membros da igreja são diferentes entre si. Todos nós temos as nossas particularidades, somos diferentes, mas em Cristo nós estamos ligados no mesmo corpo. Daí o entendimento agora até mesmo dos dons espirituais. Deus levanta pessoas para serem pastores, serem levitas, que cantam louvores na casa do Senhor. E sobre levitas depois a gente trabalha sobre esse argumento, porque há o levita da tribo de Israel, há o levita que louva no entendimento mais comum, e nessa perspectiva nós entendemos aqui que na igreja também Deus separa pessoas para esse ministério do louvor. Deus também separa pessoas para a área do serviço, do diaconato, para a área do ensino. Cada um é diferente do outro, mas a beleza está é que todos nós estamos ligados na igreja espiritual, na igreja que está ligada diretamente em Jesus. E essa beleza traz então a dinâmica desse crescimento aqui. Cada pessoa da igreja é importante, cada membro dessa comunidade é importante. Cada pessoa que faz parte da comunidade da fé, de uma denominação, é necessária. Daí essa visão do discipulado. Compreender sobre os dons é entender a riqueza da unidade da igreja. Cada dom é utilizado para essa unidade. Então, fale sobre a unidade. Observando isso, vamos destacar então o segundo subtópico, que destaca o membro especial. Dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, nós descobrimos a respeito do chamado de Deus. O chamado de Deus ele é estabelecido de duas maneiras. Primeiro, o chamado universal. Todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, membros da Igreja de Cristo, fazer parte de um corpo. E existem pessoas que são chamadas para obras específicas, liderança, pastoreio. A partir de Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai encontrar esses dons espirituais ali, que são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Então é necessário entendermos que Deus tem uma chamada especial para cada membro. E esse membro que tem essa chamada especial, ele deve servir a comunidade, servir na Igreja de Cristo e ajudar essa igreja ao crescimento. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos que Deus nos chama não para ser melhor do que o outro, mas para sermos servos nesse discipulado em Jesus, em contribuir para a obra de Deus. Avançando, terceiro ponto da ministração, trata então sobre o seguinte assunto: uma igreja atuante e triunfante. A igreja primitiva dá esse exemplo de ser uma igreja atuante e triunfante, uma igreja militante que trabalha muito bem vencendo os desafios, na dinâmica dos dons espirituais que estamos estudando nesse trimestre. O primeiro subtópico demonstra para a gente que a igreja era unida em amor. Todos nós que servimos a Jesus precisamos crescer em amor. Atos 2,47. A igreja caía na graça do povo. Isso demonstra a plena comunhão e o amor dessa igreja crescendo na dinâmica do evangelho. A partir dessa perspectiva, nós aprendemos a riqueza de crescermos na dinâmica do evangelho, de falarmos de Jesus, de compartilharmos a Cristo. O segundo subtópico do terceiro ponto, já para fechar, eu quero destacar para você sobre a unidade espiritual. Na unidade espiritual, nós enxergamos agora a igreja invisível. Essa igreja que é visível está ligada nessa. É uma igreja só. E essa igreja espiritual agora é guiada por Jesus, é adornada com os dons espirituais. É uma igreja que pratica essa vida de oração, de jejum, de evangelismo, de dinâmicas de discipulado para o crescimento dessa comunidade. E eu espero ter contribuído com você hoje na ministração dessa aula para a glória de Deus, como Igreja de Cristo. E se eu contribuir com você hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Tem muita gente fazendo isso. Muito obrigado pelo teu carinho, em especial você que tem essa habilidade de compartilhar isso com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe. Envie esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus e que Deus em Cristo possa abençoar o teu ministério para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Volte para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você, de interceder por você
e pedir a direção de Deus para que você volte à comunhão da igreja em Cristo Jesus. Como dica de leitura para você que gosta de estudar um pouco mais a respeito da doutrina da igreja, eu quero indicar para você Revitalizando a Igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes. Material sensacional para quem gosta de estudar um pouco mais sobre esse assunto. Outro texto, Uma Igreja que Faz e Acontece, material muito bom também para a dinâmica do evangelismo da igreja, você que gosta de estudar e compreender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na 4ª lição, onde nós vamos trabalhar sobre o fruto do amor. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.